Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Amém? Graças a Deus pelo privilégio a qual o Senhor Deus nos dá, nesta oportunidade de nós estarmos aqui com os irmãos, com a igreja, e podemos juntos adorarmos a Deus. Amém? Quero convidá-los para que abram comigo as vossas Bíblias no livro do profeta Joel, no capítulo de número 1, livro do profeta Joel, capítulo 1, vamos estar lendo a partir do verso 1. Livro do profeta Joel, capítulo 1, verso de número 1. Todos acharam? Pode dizer amém? Amém. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós, anciões, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias? Ou também nos dias dos vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os seus filhos destes a outra geração. O que ficou da largata, o comeu o gafanhoto. E o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta. E o que ficou da locusta, comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai. Gemei, todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai e passai vestidos de panos de saco durante a noite, ministro do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores desta terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Amém? Graças a Deus, meus irmãos, um texto da palavra de Deus, de um dos profetas menores. Joel, ele é um dos profetas que foi utilizado por Deus. Na verdade, existe, vamos colocar assim, uma dúvida de qual época e qual tempo Joel foi contemporâneo. Alguns dizem que ele foi contemporâneo de Joás, rei de Judá, e outros dizem que ele na verdade, um profeta após o exílio babilônico. Uns dizem que ele profetizou do século 9 até o século de número 5 antes de Cristo. Uma dessas datas, que ele foi profeta e trouxe essa mensagem ali muito contundente. Sobre o autor, irmão Joel, nós, na verdade, não temos muitas informações sobre a sua vida, senão que ele é filho de Petuel, certamente de Judá, morador de Jerusalém, e, pelo visto, conhecia muito bem como funcionava ali a vida religiosa, espiritual do povo e do que acontecia ali entre, principalmente, os sacerdotes. Alguém dizem que ele era um sacerdote, mas nós não temos nada que afirme dessa maneira. O seu nome, irmãos, significa o Senhor é Deus. Joel, então, o nome significa o Senhor é Deus, que tem, na verdade, como o título do seu livro. O título do seu livro, não o tema, o título é O Senhor é Deus, Joel.
E também a data, como dissemos, tem aí essa, na verdade, é difícil chegar a um consenso, né? Porém, irmãos, muitos estudiosos, eles acreditam que a data pós-exílio é a mais contundente, né? Nós já estudamos em algumas escolas e já vimos alguém defendendo antes, né? Mas muitos estudiosos defendem que Joel ele é um escritor pós-exílio, ou seja, a mensagem dele de 586 anos antes de Cristo para cá, não é? E por quê? Pelas seguintes razões. Primeiro, não foi possível, o exílio é tratado como um acontecimento passado. Dentro do texto, quando nós lemos ele, nós vamos observar que o exílio já havia acontecido. Se não, vejamos no capítulo 3, versículo 2 e 3, diz assim: congregarei todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra. E lançaram sortes sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por um vinho para beberem. Então aqui nós já vamos observar sobre os juízos de Deus, dentro de um contexto, nós daqui a pouco vamos chegar aí, né? Mas a gente percebe que, na verdade, já havia ocorrido, aqui pelo texto, entendemos que já havia ocorrido o exílio, e por isso Deus está falando, e em alguns momentos nós vamos entender isso. Segundo, a conquista de Jerusalém também é mencionada. Versículo 19 desse capítulo 3 diz, o Egito, versículo 17, e vós sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que habito em Sião, e o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade, estranhos não passarão mais por ela. Se houvesse que eles fossem entrar lá novamente, Deus não estaria dizendo que não entrariam mais nela. Então veja que é uma segunda informação, ou uma segunda maneira de nós aqui entendermos que já é pós-exílio, é porque veja que Deus está dizendo que ninguém mais vai entrar em Jerusalém. Então entendemos que é porque já havia acontecido e que agora eles estão vivendo o momento pós-exílio. Terceiro, nenhum rei é mencionado nesse livro. Nenhum rei aqui é mencionado. Se houvesse ainda a monarquia em ação, certamente estaria sendo aqui mencionado o nome de algum rei que estivesse ali participando desse momento em que Joel é profeta. Quarto, o templo desempenha um papel positivo e não existe nenhuma denúncia profética contra a idolatria e o sincretismo religioso mencionados em Amós e em Oséias. Alguém coloca que o livro de Joel, ou que Joel é contemporâneo de Amós e também de Oséias. E se assim fosse, o templo tinha sido já profanado. E um dos motivos pela qual Israel, e bem como Judá, no caso o Reino do Norte e do Sul, foram entregues para serem dominados por povos estranhos, era por causa da idolatria. Em nenhum momento nós vemos, dentro desses 3 capítulos desse livro, uma narrativa do profeta contra a idolatria ou contra o sincretismo religioso. O que era o sincretismo? Eles adorando ou oferecendo sacrifício a ídolos, oferecendo sacrifício ali às árvores. Não há nenhum sincretismo e nem uma idolatria. Então, por isso também entende-se que, como o exílio babilônico curou o povo da doença chamada idolatria, então entendemos também. E o quinto, a expressa
na verdade, uma expressa contra Edom. Verso 19 diz: o Egito se tornará uma assolação, e Edom se fará um deserto de solidão por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Então, quando nós acompanhamos os profetas, nós encontramos tanto nos profetas maiores como os menores, que Edom, em determinado momento, se opôs a Judá. E aqui nós estamos vendo uma profecia, Deus falando da paga que ele daria a Edom por conta disso. Então, por conta disso, acreditamos que esse fato se dá pós-exílio babilônico. O contexto, irmãos, desse assunto, ele se dá diante de uma convocação. Joel convoca todos os habitantes de Judá e Jerusalém a lamentar e voltar ao Senhor durante um período de calamidade. Esse assunto que nós lemos aqui, irmãos, ele foi literal. Houve uma praga literal. No capítulo 1 é a praga dos gafanhotos, da locusta, da larva. No capítulo 2 é um exército realmente de pessoas. O capítulo 1 está falando de na verdade, uma praga que se deu ali em Judá, em um determinado momento da história. A crise é precipitada, em primeira instância, por uma praga de gafanhotos, que tanto destruía a vide como o cereal, o que ameaçava o povo de Deus de apresentar sacrifícios no templo. Então veja que é dentro desse contexto, começa ali, vem a palavra de Deus, como diz a Joel, e Joel vai trazer uma palavra aos seus contemporâneos. E o quadro que ele vai desenhar para eles é o que estava acontecendo de fato, o prejuízo que eles estavam tendo com aquela, na verdade, catástrofe que estava atingindo a lavoura. E atingindo a lavoura, não tinha grãos, não tinha alimento para os animais, e todos estavam sofrendo. E isso era o cenário, era a linguagem de algo que estava acontecendo ali, depois ocorreria um juízo. Então, Deus está trazendo uma linguagem de figura, através do profeta, para falar de um juízo futuro, um juízo que já estava acontecendo com a terra, mas que ocorreria futuramente. Essa praga era uma advertência solene do que estava para acontecer, ou de algo vindouro, algo que ainda iria ocorrer ali, na verdade, com o povo. Então havia, de fato, ali uma manifestação de pragas que consumia todas as sementes. Com isso, eles não conseguiam, na verdade, estava até mesmo ameaçado o culto ao Senhor. É só nós olharmos, irmão, olha o verso 9 desse capítulo, que diz aí, veja o que diz, verso 9: foi cortada a oferta de manjar e libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. Versículo 13: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestidos de pano de saco, durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do Senhor nosso Deus. Versículo 16: porventura, o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos? A alegria e o regozijo, da casa do nosso Deus. Então veja que Joel está apontando que o problema atingiu, inclusive, o serviço ao Senhor, o sacrifício. Não tinha como eles oferecerem sequer o sacrifício diante daquele fato que estava acontecendo. E diante daquela situação, Joel vai convidar o povo ao arrependimento, para que então se mude
o quadro daquilo que está acontecendo. Esse livro ele tem, na verdade, alguns assuntos, e dentre eles 4 entendemos que são principais, irmãos. 4 dos assuntos deste livro são principais. O primeiro dele, que é o tema, é o juízo, o dia do Senhor. O dia do Senhor, ele é o tema, na verdade, desse capítulo. Se o título é Joel, ou, na verdade, como nós falamos, né? Como nós dissemos a princípio, o Senhor é Deus, o tema dele é o dia do Senhor, ou o dia do juízo. Esse é o tema principal, e é encontrado 5 vezes no livro. Por 5 vezes nós encontramos essa expressão. Verso 5 diz: despertai, ébrios, e chorai, gemei, todos os que bebeis. Desculpa, o verso 15, falei 5 não, é 15. Que aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como assolação do Todo-Poderoso. Capítulo de número 2, e versículo 1. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Ainda encontramos no verso de número 11, e o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são e os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Versículo de número 31, ainda do capítulo 2. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E por fim, no capítulo 3 e versículo de número 14, nós encontramos ainda multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale de decisão. O dia do Senhor aqui, irmãos, é conhecido, na verdade, como o dia do juízo, o dia de Deus tratar, não é? O dia de Deus tratar com o seu povo, mas também com os seus inimigos. Este dia não refere-se apenas ao dia final do julgamento sobre as nações. Capítulo 3, versículo 2 diz: congregai todas as nações e farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo minha terra. Então, ele não se refere só aos inimigos, mas ao próprio Israel. Também, veja no verso de número 15, como nós lemos, Deus está falando para o seu povo: aquele dia, porque o dia do Senhor está perto, e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Primeiro ele está levando o povo à consciência do juízo, e ele está tratando primeiro com Israel. Depois ele vai mostrar que o juízo dele, ele virá sobre as nações que se levantaram contra Israel. Veja que é interessante, irmãos, que em cada tempo o Senhor indica um tempo quanto à presença dele, como traz o julgamento. Veja que ou é para julgamento ou livramento e bênção. Vai depender, na verdade, do posicionamento daqueles que, olhando para a iminência de um juízo, se posicionar. Deus ele está tratando com o povo, mostrando através da natureza de uma catástrofe que está ocorrendo na terra, um juízo futuro. E aí ele está trazendo para o povo, através do profeta, para que o profeta expresse ao povo, para que o povo decida-se em arrepender ou não, e diante dessa posição haverá um juízo ou haverá um livramento e bênção. Vai depender do posicionamento do povo diante disso. Assim, apesar do dia do juízo anunciar destruição para as nações, ele também funciona como um tempo de salvação para o povo de Deus. Então, quando nós olhamos aqui, irmãos,
vamos aqui olhar agora um pouco para os nossos dias e para a vinda de Cristo. Primeiro de tudo, nós sabemos, irmãos, que há um dia determinado por Deus de um juízo sobre todos os habitantes da terra que ficarem aqui. A vontade de Deus é que todos os homens se arrependam, se convertam, venham ser salvos. E para que isso aconteça, por vezes, Deus permite alguma circunstância provocando uma reação no homem, para que o homem decida, ele tome uma posição do que ele espera da própria vida. E Deus, ele vai levantar alguém, sempre Deus vai ter alguém para falar em seu nome sobre o que vai acontecer e o livramento ou não que aquela pessoa terá, dependendo da sua posição. Então hoje nós sabemos, irmãos, que na verdade, existe um juízo futuro, existe aqui nesse mundo um juízo que ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Deus lhe utiliza dos seus vasos para falar, como boca, como profeta, anunciando, Jesus está voltando, ele vem, e olha, e está aí preparado para o futuro a ira de Deus. Haverá, na verdade, uma condenação para aqueles que não estão em Cristo. E nós vamos anunciando, mostrando que o pecado está levando as pessoas a esse juízo. Os filhos da desobediência têm a oportunidade, como nós éramos também filhos da desobediência, de ouvir, de serem, na verdade, exortados a largar o caminho que está e se voltar para Deus. E isso nós entendemos pelas Escrituras. Quando nós olhamos ali João Batista pregando, e de repente vem ali se batizar os escribas, fariseu, e ele vendo eles na fila para o batismo, ele diz: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? A ira futura é conhecida também como grande tribulação, conhecida também como dia da vingança do Senhor, dia do juízo de Deus. Há um dia determinado que Deus tratará com juízo com os habitantes da terra, e ele utiliza dos seus servos para anunciar que esse dia está chegando, como 5 vezes nós vimos aqui, em algumas dizendo: perto está o dia do Senhor, está mais perto agora do que quando nós aceitamos a fé. E há um dia de juízo, é um dia em que Deus trará, na verdade, a sentença sobre o homem. Aliás, o homem, ele já foi condenado, ele não vai ser condenado. Quando olhamos para o Evangelho de João, que é o apóstolo do amor, no capítulo 3, ele vai falar do texto áureo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí ele vai continuar no verso 17, diz: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê será salvo, mas quem nele não crê já está condenado. E a condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então o homem, ele já está debaixo de uma condenação. E Deus, ele se utiliza às vezes das catástrofes, das situações que estão no mundo, de algum juízo que ele promove para mostrar aquilo que está por vir. Veja que eles estavam sofrendo, mas Deus tinha um juízo ainda para vir, e por isso ele está utilizando daquela linguagem literal, daquela catástrofe, para levá-los, na verdade, a uma consciência e a um posicionamento. Então veja que esse é o tema principal, é o dia do juízo, é o dia que Deus trará juízo sobre os seus inimigos e sobre aqueles que tiveram a oportunidade de se decidirem e não decidiram, e não quiseram, e preferiram continuar dissolutamente vivendo fora da vontade de Deus.
Então esse é o primeiro, na verdade, do assunto ou principal assunto deste livro. Quando Deus trata conosco, irmãos, e traz uma mensagem, Ele vai esperar sempre de nós um posicionamento. A vontade de Deus, como eu disse, é que o homem, ao ouvir a sua voz, ele se volte para Deus, ele faça uma mudança de mente, que é o arrependimento. Ele mude de comportamento, de atitude, e isso pode promover, na verdade, aquilo que Deus está dizendo que vai fazer. Ele pode trazer uma outra situação. É a nossa decisão que vai, na verdade, diante da palavra, diante de um juízo, que vai fazer o que Deus vai determinar, aquilo que Deus vai fazer. Não que nós determinemos, mas vai fazer com que o juízo de Deus seja um juízo, ou seja, um livramento e uma bênção esteja sobre a vida da pessoa. Então, o segundo assunto é o arrependimento. Com aquela palavra que Deus está usando ali, e veja que ele se dirige, irmãos, ali aos anciões, aos mais velhos. Ele está se dirigindo ali, em primeira instância, aos anciões, e dizendo: vocês contem para os vossos filhos, e os filhos seus para os seus filhos, e assim vão falando de geração em geração, se aconteceu alguma coisa igual a essa. Eram anciões que estavam ali ouvindo aquilo, e era para eles, depois de terem visto aquele quadro, anunciar o livramento. E Deus estaria dando para eles, mas o sofrimento que eles passaram, a dificuldade que eles tiveram, na verdade, em momento de crise, uma crise nacional, não era uma coisa local, era uma crise nacional. Todo Israel estava sendo, na verdade, atingido por aquela praga, e Deus está utilizando aquela linguagem e figura para despertar o seu povo, para acordar o seu povo, para mostrar para o seu povo que num futuro ele traria um juízo, ou ele trará um juízo sobre todos os inimigos dele, todos aqueles que na verdade não amam a sua vinda. Então o arrependimento é o que Deus espera, na verdade, do seu povo, daquele que ouve a palavra, daquele que escuta a voz de Deus. A vontade de Deus é que ao ouvirmos a sua palavra, nós não sejamos somente ouvintes esquecidos, mas sejamos praticantes. Jesus, no seu ministério, ele ensinando sobre a prática da palavra, ele falou que o homem insensato é aquele que ouve a palavra, mas não a pratica. E ele assemelhou aquele homem que edifica a casa sobre a areia, e quando vem o vento, a chuva, a tempestade e os rios, bate sobre a casa e leva tudo embora. Mas ele disse: mas aquele que ouve a minha palavra e as pratica, eu vou assemelhar ao homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. O vento bate, irmãos, a chuva bate, os rios batem, irmão. Isso na verdade é uma profecia, irmãos. Quem na verdade ouve a palavra e a pratica não está isento, irmãos, de sofrer vento, não está isento de sofrer chuva, tempestade, rios bater, mas uma coisa ele tem, a convicção, que ele não se abala. Ele é como o monte de Sião, ele confia. Deus falou, se eu estiver firmado na palavra dele, vai bater, vai vir, mas eu vou permanecer de pé, porque ele é fiel. Então veja a importância de ouvir a palavra e a praticar. Se todo Israel, se toda a comunidade clamar-se ao Senhor, veja que interessante, dentro do texto e nós estamos lendo, irmãos, estamos estudando no capítulo de número 2, irmãos, a partir do verso de número 13, veja o que Deus diz ali. Ali ele vai dizendo, versículo 12: ainda assim agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e
não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassível, e tardios em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Então veja que aqui, quando nós observamos aqui, que o que Deus está esperando, que ao ouvir uma palavra de juízo, de correção, uma palavra que vai trazer um prejuízo, nós, na verdade, entendendo a voz de Deus, nós venhamos primeiro nos converter. Converter é eu estar indo num sentido e eu venho e contorno, eu dou meia volta e volto ao sentido contrário. Se convertermos é eu estar indo para um caminho e logo eu estou na direção errada, estou desnorteado, estou sem direção, e acordando daquela situação, dar meia volta e voltar-se para Deus. E isso vai só ocorrer quando a minha mente, pela minha mente, ela entender a palavra e eu entender, meu Deus, eu estou tomando a decisão errada, eu preciso mudar a minha vida, eu não posso ficar protelando, eu tenho que voltar. Então Deus está dizendo, se vocês se converterem, Joel está dizendo, olha, se vocês se converterem, Ele é misericordioso, Ele é compassivo, e Ele pode ainda até mesmo se arrepender disso que Ele está falando. Não é que Deus se arrepende, Deus não é como o homem, quem precisa se arrepender é o homem, mas é não dar aquela paga, a verdade para o homem. Se você se converter, se você mudar a atitude, se você entender que há um juízo vindouro e mudar o comportamento, então não é Deus que vai mudar, é que você se posicionou de uma maneira em que a bênção de Deus agora, ela vai poder te alcançar e mudar o rumo da tua vida. Então veja, o arrependimento, irmãos, é de importância, porém, irmãos, eles estavam acostumados com aquele rito externo de cobrir a cabeça com cinza, rasgar a veste e de se prostrar no chão, e Deus disse, não é dessa maneira, não é de aparência exterior, não adianta mostrar o externo, tem que haver uma mudança lá dentro, é lá no coração, é lá dentro, é do coração, irmão. Meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos ter, na verdade, essa mudança dentro de cada um de nós, é uma mudança interior que faz com que nós tenhamos força de abandonar, e aí sim, agora alguém vai olhar para a nossa conduta convertido, porque o arrependimento é algo que acontece no nosso interior, e a conversão é algo que mostra-se pelo nosso exterior. O arrependimento faz com que eu seja liberto lá dentro, irmãos. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Israel, ele saiu do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Eles estão indo para caminho da terra de Canaã, mas no meio do caminho, por eles não terem saído do Egito, eles se lembravam do pepino, do melão, eles se lembravam lá dos gozos do pecado quando eles estavam no Egito. E por quê? Porque eles estavam saindo do Egito, mas o Egito não havia saído de dentro dele. Não adianta nada haver uma mudança exterior se não há um arrependimento, se não há uma mudança interior. Oh, meu irmão, minha irmã, oxalá nessa noite, pelo Espírito de Deus, pela sua palavra, Deus possa encontrar lugar no meu e no teu coração e promover uma mudança lá dentro do nosso interior, de maneira, irmão, que no nosso exterior, no nosso viver, no nosso andar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso vestir, na nossa caminhada, no nosso proceder, alguém possa olhar para mim e para você e dizer, ele mudou, ela mudou, aconteceu alguma coisa, aconteceu um milagre, aconteceu. Por quê? Porque houve uma mudança que ocorreu dentro do coração. Arrependimento, irmão, é de suma importância, irmãos. A mensagem principal de João Batista era, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Jesus, irmão, pega o esboço de João e agora ele vem e ele aparece pregando, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus.
crede no Evangelho. Agora ele passa o esboço para os discípulos e eles saem pregando. Diz Lucas que eles saíram pregando o Evangelho do arrependimento. Agora vemos os apóstolos, irmãos, diz a Bíblia que a mensagem deles era sobre arrependimento. Pedro está pregando ali na pregação do dia de Pentecoste. Tem uma multidão ouvindo ele e ele vai pregando e a mensagem vai sendo pregada. E ele não está falando só do amor, não, irmãos, ele está trazendo juízo. Se os irmãos olharem ali naquela mensagem expositiva de Pedro, ele está trazendo juízo. E aqueles homens ouvindo a palavra, eles não resistiram à graça. E agora param Pedro, para os apóstolos e perguntam: varões e irmãos, o que devemos fazer? E então Pedro diz: olha, cada um de vós sejam batizados, arrependam-se dos seus pecados, sejam batizados no nome do Senhor e recebereis o dom do Espírito Santo. É um refrigério, irmão, um arrependimento. Eles estavam diante de uma situação adversa, irmãos, mas a palavra para eles é: vocês precisam mudar, vocês precisam se arrepender, vocês precisam, mas não é da aparência para fora, não, é lá dentro, é no coração. Vocês devem rasgar, sim, mas não só a veste, rasgue o coração, rasgue a alma, é de todo o coração. Oxalá nessa noite, meu irmão, minha irmã, eu e você cheguemos aqui com o coração inteiro diante de Deus e abramos diante dele e possamos dizer: Senhor, é de todo o meu coração, é de toda a minha vida, é com toda a minha integridade, é com todo o meu ser. Eu quero me arrepender, eu quero me voltar para ti, eu quero me converter. E quando isso acontece, irmão, coisas maravilhosas ocorrem em favor da nossa vida. Então eles tinham que fazer isso. Então o julgamento pode com isso ser evitado. Verso de número 14 no capítulo 2 diz: quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Ele pode, irmãos, se nós nos arrependermos e oferecermos uma oferta verdadeira, um sacrifício vivo, santo e agradável a ele pode, irmãos, mudar a situação, ele pode mudar o curso da história, ele pode, irmãos, transformar aquela circunstância de juízo em benefício em favor da nossa vida. Por isso nós entendemos que esse é o segundo assunto importante numa escala. Primeiro, o juízo, porque se a pessoa não ouve sobre o juízo, ela não se arrepende. É importante, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho, mostrar para o pecador a situação que ele se encontra, o estado em que ele está, o que o pecado pode fazer na vida do homem. Ele tem que entender que a miséria que ele está vivendo é por causa do pecado, e se ele não se arrepender, ele vai fatalmente morar na eternidade sem Deus no inferno. E para ele ser livre disso, nós temos que mostrar o juízo, nós temos que mostrar que se ele continuar, alguém pergunta: qual é o caminho do inferno? Se a pessoa continuar numa vida de pecado, é o final da vida de um pecador, é o inferno. Então nós temos que anunciar primeiro o juízo, para promover o quê? Uma mudança, um arrependimento, para mudar ali a situação, e aquela pessoa dizer: eu quero mudança, eu quero uma nova vida, eu quero paz de Deus, eu não quero mais isso para a minha vida. E no momento que ele faz isso com interesse de coração, ele nasce de novo, ele é regenerado, ele é transformado, ele é mudado, ele é feito uma nova criatura e ele passa a experimentar a bênção de Deus. Bendito é o nome do Senhor. O terceiro assunto, irmãos, está envolvido na promessa e na presença de Deus. Promessa, veja que após isso está vindo ali uma promessa, irmãos. Do versículo de número 18, irmãos, ao versículo 27, nós vamos ver uma promessa de fartura, de provisão, e nós vamos ver uma promessa de que Deus estaria junto, irmãos. Veja, quando olhamos no versículo 18,
Diz, então, se houver um arrependimento, o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vos envio o trigo, e o mosto, e o óleo, e deles sereis farto, e não entregarei mais o opróbrio entre as nações. Então Deus está dizendo, havendo arrependimento, eu vou abrir o céu. Havendo arrependimento, lembra quando Salomão, irmãos, ele foi orar, o terceiro rei de Israel, quando Israel era unificado, ele foi orar, irmão, a Deus. E por que ele foi orar? Porque Deus havia escolhido ele. E agora, orando sobre o templo, irmãos, quando ele foi edificar o templo, que Deus já havia dado a planta para Davi, seu pai, agora está construindo o templo, a casa de Salomão, é aquela coisa linda, é uma das maravilhas do mundo daquela época. Salomão está ali agora. Ele vai orar, irmãos, e a Bíblia diz que quando Salomão ele vai orar, ele começa a interceder por aquela casa, e ali ele começa a dizer: Senhor, se o teu povo se desviar, se o teu povo errar o alvo, errar o caminho, e ele vier nessa casa e se arrepender, Senhor, por conta da praga que o Senhor enviou, ou os inimigos, Senhor, ouve dos céus. Então veja, irmãos, que na verdade acaba acontecendo uma praga, e agora, irmãos, Deus está dizendo através do profeta: se houver um arrependimento, olha o que o próprio Deus vai fazer. Ele vai fazer cessar aquela praga, ele vai acabar com o gafanhoto, ele vai acabar com a lacusta, ele vai acabar com a largata, ele vai acabar com todas aquelas pragas. E não só isso, ele vai renovar a terra, ele vai vir agora trazendo ali o mosto, o trigo, ele vai trazer o azeite, e isso tem um significado para nós, irmãos. Mosto fala de alegria, irmão, alegria. Como é que pode ter alegria no meio na verdade, de uma situação como eles estavam? Não tinha como ter alegria, não tinha como eles estar alegres, irmão, olhando aqueles, na verdade, insetos comendo tudo que pertencia a eles. Não tinha alegria e comia o mosto, e Deus está dizendo: eu vou trazer de volta o mosto. Deus está dizendo: eu vou trazer de volta a alegria, eu vou trazer de volta o prazer, eu vou trazer de volta a satisfação. Você vai voltar a sorrir, você vai voltar a ter prazer em servir ao Senhor. Eu vou trazer de volta o mosto. Aí ele diz: mas eu vou trazer de volta o trigo. Havia acabado o pão, irmãos, e sem pão não há alimento. Era o alimento do povo de Israel, era uma figura do alimento deles. Não tinha trigo, não tem pão, e não tendo pão, o povo enfraquece. Pão na Bíblia fala da palavra de Deus, irmão. Que coisa maravilhosa. Deus está dizendo: eu vou trazer alegria, mas eu vou trazer alimento também. Vocês não vão viver comendo só o pão que perece, não. Eu vou trazer palavra, eu vou trazer vida, eu vou trazer renovo, eu vou trazer pão, eu vou trazer o trigo de volta a este lugar. E não só isso, ele está dizendo: e olha, vai ter azeite de novo, irmão. Azeite fala da ação do Espírito Santo, irmão. Azeite, irmãos, fala de unção. Azeite fala de cura, irmão. Quem era ungido para cura. Quem era ungido, na verdade, para receber poder, capacitação. A unção fala, irmãos, da presença de Deus. Davi está lá sendo ungido, e diz a Bíblia que quando Samuel ungiu, desde aquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se da vida dele. Davi agora podia cantar, irmão. Davi agora podia enfrentar leão e urso. Davi agora podia enfrentar gigante. Davi agora podia tocar harpa e demônio sair. É a unção, irmão. E Deus está dizendo: havendo arrependimento, irmão, tem mosto, tem alegria. Havendo arrependimento, irmão, tem o quê? Tem pão do céu, pão quentinho para alimentar a minha e tua alma. Havendo arrependimento, tem o quê? Tem unção, tem graça, tem virtude. Nós cremos, irmãos, na verdade, na manifestação de Deus. Nós cremos, irmãos, na verdade, nos dons espirituais. Nós cremos, irmãos, na unção do Espírito Santo. E não mudou, irmão. O nosso Deus, Ele conhece, irmão. Ele sabe, meu irmão, como está a nossa vida. Ele sabe, meu irmão, como está o nosso ser. E nessa noite Ele tem moço, e nessa noite Ele tem pão, e nessa noite Ele tem unção, e nessa noite Ele tem azeite, e nessa noite Ele tem alegria, e nessa noite Ele tem paz para a tua vida, e nessa noite Ele tem renovo, e nessa noite Ele tem graça, nessa noite Ele
tem vida nessa noite, Ele tem fartura para a minha vida e para a tua vida, bendito é o nome do Senhor. Ele traz, e aí no verso, irmãos, veja, no verso de número 27, 26 diz: e comereis fartamente, e ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. Olha, vocês vão se fartar, eu vou trazer mosto. Deus tem fartura, meu irmão, Deus tem fartura, minha irmã. Eu vos fartarei do que? De mosto. Eu vos fartarei do que? De pão. Eu vos fartarei do que? De azeite. Ele nos fartará. E aí ele dá outra promessa, e ele diz: e tem mais, hein? Não vai ter outro não, eu mesmo, eu, o Senhor, estarei convosco, e vocês não serão mais envergonhados. É a promessa, irmão. Por isso a importância do arrependimento, por isso a importância do abandono de pecado, por isso a importância de se voltar para Deus, por isso a importância de escolher servir ao Senhor, por isso a importância de olhar e dizer: é verdade, Senhor, eu vou voltar depressa, eu vou ficar nos teus pés, eu quero te adorar, eu quero te servir. Nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã, se o Espírito de Deus está falando ao teu coração, volta com muita pressa, volta ao primeiro amor, volta às primeiras obras, porque Deus quer fartar a tua alma, bendito é o nome do Senhor. Por fim, irmãos, o derramamento, outro assunto dentro desse texto, não é só uma fartura, ali era uma fartura física, que nós já falamos até do espiritual, mas ele diz, de uma promessa, de uma efusão do Espírito, e há de ser que depois do quê? Depois do arrependimento, depois de uma mudança, depois de um abandono de pecado, depois de uma vida transformada, depois de uma vida entregue para Deus, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os vossos servos, sobre as suas servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã, que coisa gloriosa é servir a Deus, irmãos. Nós temos, na verdade, a oportunidade. Se nós olharmos aqui, era assim que nós vivíamos, irmão. A lagosta, o gafanhoto, a largata, ou seja, todas aquelas pragas na nossa vida consumindo tudo. Não tinha alegria, irmão. É como acontecia na época do profeta Ageu. Recebia o dinheiro como um saco furado. Vinha lá e comia, o devorador, engolia tudo. Não tinha alegria nenhuma. Assim era a minha vida e a tua vida, ao ponto de alguns de nós, como eu, em determinado momento da vida, pensar em dar cabo da própria vida, mas o Senhor trouxe algum profeta na minha vida e na tua vida, mostrou que aquilo era um juízo, mas que não era nada em comparação ao que estava por vir, porém, apresentou para nós e disse: olha, mas se você quiser, Deus pode mudar a tua história, Ele pode mudar a tua vida, se você se arrepender, se você abandonar o pecado, se você se entregar para Deus, Ele vai fazer diferente. E aí sabe o que vai acontecer? Primeiro, Ele vai repreender a força do inimigo, Ele vai vencer aquele que está te vencendo, Ele vai te dar vitória, e tem mais, Ele vai te dar fartura, não vai te faltar o pão, não vai te faltar a água, não vai te faltar a festa, e tem mais ainda, Ele vai derramar sobre você o Espírito Santo. Oh, coisa maravilhosa, irmão, irmã, quem era eu, quem era você, não merecíamos nada, mas Ele me salvou, Ele te salvou, Ele me transformou, Ele te transformou, Ele mudou a minha vida, Ele mudou a tua vida, e ainda derramou o Espírito dele sobre nós. Nós somos vasos de honra agora, somos agora nova vida, transformada, restaurada. E por quê? Porque somos bons? Não, porque Ele é bom, porque é dele, por Ele, para a glória dele, tudo é dele, irmão. E nessa noite Ele está te chamando, Ele está te convidando, Ele está dizendo: vem, diante de tudo que eu estou te falando, você tem uma escolha, e se você decidir, eu tenho bênção, eu bem sei o pensamento que tem de vós, diz o Senhor, pensamento de paz, pensamento de vitória, pensamento de bem, mas precisa mudar, precisa abandonar o pecado, precisa mudar de vida, bendito é o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. O livro
ali de Joel, ele tem um cumprimento, e ele é de dupla referência na sua época, mas ele se cumpre futuramente. Quando olhamos o capítulo 3, nós vemos lá a decisão, ali na verdade o vale de Josafá, apontando para o Armagedon, apontando para o juízo vindouro, irmãos, aonde todas as nações do mundo, primeiro haverá ali o julgamento das nações, após a igreja ser arrebatada, após a grande tribulação, haverá a separação das ovelhas e do bode. As nações amigas de Israel, que cuidaram de Israel, essas vão entrar no gozo do Senhor, mas as outras não, elas descerão, na verdade no juízo de Deus. Porém, meus amados irmãos e irmãs, quando chegar lá, nesse momento dessa situação, a igreja descerá com Jesus, e ali haverá um julgamento da impenitência dos povos, haverá um julgamento de Israel, para que Israel possa, por uma fornalha de aflição, se arrepender e reconhecer, quando vê Jesus descendo e pisar no Monte das Oliveiras, olhar e dizer para ele: mas quem é esse? Que feridas são essas nas suas mãos? E ele poder dizer: essas são as feridas que eu recebi na casa dos meus amigos. E ali caiu sobre eles o espírito de súplica, eles reconhecer que Jesus é o Messias, e Jesus livrar Israel, e agora trazer o juízo sobre as nações. É isso, meu irmão, é isso, minha irmã, que é vindouro, é futuro. E Deus não quer a igreja, ou alguém que está na igreja passando pela grande tribulação, não. Ele morreu para nos livrar dela. É por isso que Paulo diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nessa noite, eu não sei se você está aí numa guerra, irmãos, e às vezes até em cima do muro, e é verdade, irmão, alguém um dia estava em cima do muro numa revelação, e ele via que em cima do muro estava de um lado ali os anjos, estava ali o Senhor, a igreja clamando: desce daí, vem para cá. E do outro lado estava Satanás com os demônios e os prazeres do mundo, e não falavam nada. E aquilo inquietou aquele homem, e aquele homem então, aquele personagem então, olhou e virou-se para Satanás e os demônios e para os prazeres do mundo e falou: por que vocês não pedem para eu descer aí? Porque só a igreja, porque só o Espírito Santo quer que eu vou para lá. E aí Satanás disse: é porque o muro é nosso, você já é nosso. Quem está em dúvida, quem não toma uma posição, quem não toma uma decisão, já está no muro, e o muro é do diabo. Desce do muro, meu irmão, entra para o céu, vem, Jesus está te chamando para a glória. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos orar ao nosso Deus. Joel, cujo nome é O Senhor é Deus, cujo seu livro trata de juízo, irmãos. E se é uma coisa que está guardada para o futuro, é o juízo de Deus, aonde ele tratará com toda a humanidade. Mas a Bíblia vai dizer em Hebreus que se nós não atentarmos para uma tão grande salvação, a Bíblia vai dizer que quando os anjos chegaram em Sodoma, foram na casa de Ló, diziam para ele: escapa-te por tua vida, corre, rapaz, pega a tua família, some daqui, porque o juízo de Deus descerá sobre este mundo. Quando Noé pregava ali o juízo de Deus, zombavam dele, ironizavam, mas a Bíblia diz que Noé, junto com a sua família, ou seja, 8 almas, elas foram salvas, eles creram, eles entraram, foram livres do juízo de Deus. Hoje a arca está com a porta aberta, é a igreja. Jesus é a porta, dizendo: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e encontrará pastagem. Hoje ele está com a porta aberta, mas uma hora a porta da graça vai fechar. Hoje é o dia em que ele te diz: arrependa-te, volta-te, porque eu amo a tua alma, porque eu quero te salvar. Ainda há tempo,
e é hoje o dia do Senhor. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar ao nosso Deus nesta noite. Que essa palavra, ela fique no meu e no teu coração. Haverá um dia, não, na verdade, vacile, não dê brecha, não fique pensando não vai acontecer. Isso já ocorreu ali na época de Pedro, que alguns diziam: quando será o dia da vinda do Senhor? Nós já temos ouvido isso há tanto tempo. Deus é longânimo, irmãos. Ele está aí com paciência com alguém, e o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus, na verdade, é diferente do nosso, é o Kairos. Deus, ele não está preso nem no passado, nem no futuro. Deus é presente, e ele está dando um tempo para alguém. Mas quem sabe, irmão, minha irmã, no meu tempo agora de Cronos, chegou a hora de eu decidir, de eu entrar numa posição, porque eu não sei o dia de amanhã, não sei daqui a 5 minutos o que pode acontecer. Mas oxalá nessa noite, por essa palavra de um juízo da parte de Deus, eu e você possamos nos voltar para Deus e receber fartura, e receber pão, e receber mosto, e receber azeite, e receber a unção de Deus, o derramar do Espírito Santo. Ele continua derramando do Espírito Santo, ele continua batizando com o Espírito Santo, ele continua dando dons espirituais. Eu estou aqui lhes falando pelo Espírito vocês estão me ouvindo. É ele que convence, é ele que fala, é ele que se move, é ele que age, é ele que está em nosso meio, é ele que está falando ao teu coração, é ele que está te ajudando, é ele que te toma pela mão, é ele que intercede por você, é ele que está do teu lado te tocando e dizendo: eu amo a tua alma. Pai querido e amado, nós estamos aqui na tua presença. Ura calabaxede caia nubre comanencia lá subdique na toeté. Meu Deus, aqui está a tua igreja. Meu Deus, sabemos que há um dia determinado que o Senhor julgará este mundo, mas nós já estamos escondidos em ti, ó Deus, em Cristo e em ti. Guarda a nossa vida, livra-nos do mal, livra-nos do laço do passarinheiro, livra-nos da peste perniciosa. Guarda a nossa vida debaixo da tua potente mão, pois estamos escondidos em teu esconderijo. Pai querido e amado, oramos agradecido por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.